E aí, internautas pensadores, tudo bem? O que vocês vão ver agora é um corte de uma das lives que eu fiz. Peço o favor de inscrever-se no canal, curtir o vídeo e para quem puder contribuir com o nosso projeto no Apoia-se ou na chave Pix que estão aqui na descrição, ficaria muito agradecido. Muito obrigado. Para outro filósofo, então, né, o Jean-Jacques Rousseau, no estado de natureza, o ser humano seria bom, né, aquilo que ele chama de bom selvagem. Né? Para o Rousseau, então, quando o ser humano, quando vivia em estado de natureza, ele vivia em harmonia consigo mesmo. Né? Ele vivia muito nessa ideia de estar, então, em equilíbrio com a natureza. O problema foi quando, né, as pessoas começaram a definir suas propriedades, então, de terreno. Ele falou que o problema da humanidade surgiu quando um ser humano cercou um pedaço de terra, falou, isso aqui é meu. Encontrou outras pessoas que legitimaram aquilo, né? Que olhou para aquilo e disse, não, tá bom, né? Pode ficar com esse pedaço de terra, ainda tem muitos outros. Mas aí que começou a divisão entre aqueles que são proprietários e não proprietários. Afinal, chegou o momento, né, que nem todos tinham mais propriedade, não poderiam então mais usufruir da natureza, benefícios da natureza, para a sua sobrevivência. Né? É aí então que começa o surgimento da desigualdade social. Então, enquanto para Thomas Hobbes, para John Locke, o contrato social veio para arrumar a sociedade, veio para desenvolver a sociedade, né, e para garantir então os direitos dos seres humanos, o Rousseau, ele vai falar então que vai ser a partir do contrato social é que começa então a desigualdade social, que vai separar então os proprietários dos não proprietários, né? Inclusive tem a frase que fala, né, o ser humano nasce livre por toda parte encontra-se acorrentado. Né? Afinal, ninguém aqui escolheu nascer, né, em sociedade, né? Ou até mesmo nascer na sociedade X, Y, Z. Né? A gente simplesmente nasceu e tudo aqui, né, socialmente falando, já tinha sido estabelecido, já tinha sido desenvolvido, né? E caminhamos conforme as próprias regras aqui, né, dessa sociedade. Né? O problema é que não há uma igualdade inicial. Né? A gente já nasce de modo desigual, dependendo da nossa cultura, dependendo da família na qual a gente nasce, do, dependendo da região na qual a gente nasce, do país, né? Não há, então, né, uma oportunidade igual para todos. Né? Nós já nascemos com essa desigualdade, né, enfincada em nossa realidade. Por isso é que, para resolver isso, para resolver esse problema da desigualdade social, o Sul vai falar, então, que é necessário, então, criar um governo da vontade geral. Um governo, então, que vai ser benéfico para todos os indivíduos, porque vai partir é, da própria participação ativa de todos os cidadãos. Né? Quando a gente fala vontade geral, a gente está falando que é a vontade de todos, a vontade da sociedade como um todo. Então, o senhor que vai estabelecer uma das maiores bases para a democracia moderna, do exercício, então, né, do poder do povo. Né? Ele vai trazer toda essa base, então, para mostrar que, opa, né, se as leis são para os cidadãos, se as leis são para todos, né, todos devem participar da construção dessas leis. Não podemos deixar as leis, então, né, a cargo de poucas pessoas ou de só uma pessoa, como acreditava John Locke ou Hobbes. Né? Para Rousseau, então, né, uma lei, para ser legítima, ela tem que partir da participação de todos na construção dessa lei, né, e na aprovação de todos ou da maioria, né, para a aprovação dessa lei. Afinal, se a lei é para a sociedade, nada mais justo do que a própria sociedade participar da construção e aplicação dessas leis. Então, é basicamente essa estrutura aí, né, que existe nas teorias contratualistas. Né? Os três maiores representantes dessa linha de raciocínio filosófico são, né, os filósofos Hobbes, Locke e Rousseau. Inclusive aqui, né, tem mais uma questãozinha bacana aqui para a gente trabalhar, né, sobre o Enem, sobre o contratualismo, que fala ali, ó, na primeira questão,
né, é do Thomas Hobbes, né, no livro dele chamado Leviatã, conforme a gente vê ali na referência que aparece logo após ali o parágrafo do texto 1. E no texto 2, ó, temos ali então o Rousseau, né, Jean-Jacques Rousseau, né, no seu livro também sobre filosofia política, né, discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens, né, ou seja, é um livro então na qual ele fala sobre o surgimento da desigualdade social. Né. Então vamos ver o que cada um diz ali, né? A gente já vê que as ideias deles ali, né, são meio diversificadas, né, conforme a gente viu na tabela aqui anterior. Vamos ver então o que eles estão falando, ó. Primeiro no Thomas Hobbes ali no texto 1. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Né? Ou seja, a gente está falando aqui, ó, a gente percebe que o Hobbes está falando de como é o ser humano em estado de natureza. Né? E qual que é o estado de natureza do Thomas Hobbes? É o estado de guerra. Então, a gente já parte aí já dessa interpretação de texto. Tá? Já no texto 2, ó, não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Ou seja, o sujeito está fazendo uma crítica a Hobbes aqui, né? Que ele fala, né, ó, não é só porque o Hobbes não tem nenhuma ideia do que é o bem, que quer dizer, então, que o ser humano é mau por natureza. Né? Esse autor, né, o Hobbes, né, ele deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial à dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Né? Que então Rousseau apresenta a ideia de como é o ser humano em estado de natureza, que é um ser humano bom, em harmonia, né? Porque cada um estava cuidando de sua própria preservação. Então o Rousseau ele tem muito mais essa ideia, né, harmônica, né? De como era o ser humano, né, no estado de natureza. E vamos ali então para o enunciado, né? Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de um o quê? Né? Ou seja, a igualdade entre os homens no estado de natureza, né, ocorre segundo o quê? Né? Uma predisposição ao conhecimento? Não, né? Porque no estado de natureza, né, não havia essa ideia, então, de sistematização do conhecimento, conforme o que é apresentado ali, né? Submissão ao transcendente, né? Ou seja, aquilo que é religioso, né? Se a gente vê que a filosofia política da Idade Moderna vai apresentar essa separação entre Estado e religião. Então, não mais dá essa ideia de que o ser humano tem que se submeter às ideias divinas, né, transcendentais. Tradição epistemológica, também não, né? Porque epistemologia diz respeito à teoria do conhecimento, e não é isso que está sendo cobrado ali na questão. E ali, ó, condição original, tá? Ou seja, o que é a condição original? É o homem em estado de natureza. Aqui que a gente vê, então, a importância também do desenvolvimento do vocabulário, porque aqui não está falando, ó, em estado de natureza, não está falando em questões de natureza humana, né? Mas se você pegar pela interpretação de texto, pelo vocabulário, a gente sabe que ambos ali os textos, né, está falando de como era o ser humano antes da criação da sociedade, em sua condição, então, de original, né, no convívio natural, né, no convívio com a natureza. Né, isso a gente pode traduzir, então, também como condição original, como era o ser humano no estado de natureza.